Bom, agora a gente começa com uma exibição de slides. Eu vou exibir, na verdade, o conteúdo do que ainda será apresentado pelo Observatório, ainda dentro dos próximos dias, né? Eu estou exibindo para vocês aí um cartaz, onde a gente vai ter a participação do Renan Gomes no dia 20 de agosto. Ele foi aluno de Geografia na UF Niterói comigo, eu fui professor do Renan, e ele desenvolveu mestrado e doutorado na UFRJ, na área de Geografia Humana, com temáticas de Atafona. O Renan é um aluno super dedicado, desde que ele entrou na Universidade Federal Fluminense, para o curso de Geografia, e aí a gente tem na sequência também a Juliana Blassi Cunha, a doutora Juliana, que nos apresentará uma abordagem também no recorte de Atafona, vinculada à dissertação de mestrado. A Juliana, inclusive, está conosco agora aqui nessa experiência, nessa conversa, e ela, no dia 27 de agosto, vai trazer aí uma parte importante da dissertação de mestrado que ela desenvolveu com temática aí da sociabilidade e memória em Atafona. Desde já agradeço aí a Juliana no aceite dessa atividade, né, dessa participação. No dia 13 de agosto, a gente vai ter o Vitor Hugo Fernandes, engenheiro agrimensor. Ele, no mestrado, eu orientei ele na UERJ, na geomática, e o doutorado dele foi na Federal de Viçosa, trabalhando posicionamento submarino. Ele vai trazer um panorama sobre técnicas e métodos de mapeamento submarino, para que a gente tenha aí uma ampliação de conhecimento também vinculado ao que é possível ser feito do ponto de vista tecnológico no fundo marinho da plataforma rasa, em qualquer litoral nosso aí brasileiro. Teremos no dia 26 de agosto o professor André Luiz Carvalho da Silva, um geógrafo assim, super competente, professor da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, em São Gonçalo, e ele vai trazer um panorama sobre a dinâmica e evolução costeira no estado do Rio de Janeiro. No dia 2 de setembro, teremos a participação especial do professor Sérgio Cadena, de Vasconcelos, foi aluno meu da UF, em Geografia, e ele vai trazer a abordagem sobre Geografia Física, também um recorte do Norte Fluminense, e na perspectiva aí da planície costeira do Rio Paraíba do Sul, na verdade, do complexo do Delta do Paraíba do Sul. E ele, atualmente, ele é professor da PUC do Rio de Janeiro, ele tem pós-doutorado também, mestrado e doutorado consolidados aí na área de Geografia Física, e ele é coordenador do curso de Geografia da PUC do Rio de Janeiro. Na sequência, teremos o Paulo Bava, professor Paulo Bava, de Carvalho, que é historiador, mas arqueólogo também, trabalha com pesquisas na Federal de Sergipe, com recortes do Rio São Francisco e também com arqueologia histórica envolvendo os ambientes submersos em zonas costeiras. Ele também está conosco aqui, estará conosco no dia 9 de setembro. E o professor Paulo, ele faz parte também da equipe do Observatório da Dinâmica Costeira aqui da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Na sequência, a gente vai ter o professor Miguel Freire, que é cineasta e fotógrafo, professor da Universidade Federal Fluminense, relatando a experiência que ele teve comigo também, né, na produção de um documentário ficcional envolvendo a Atafona, né, região norte fluminense, que foi tornado público em 2006. Ele vai trazer um cenário aí a respeito dessa experiência que ele teve na ocasião conosco, com uma equipe de alunos de produção midiática também. E na sequência aí eu vou interromper os slides para a gente dar chance aí para o nosso colega, deixa eu ver aqui o que eu estou exibindo, tá, o nosso colega Leandro Viana, ele trazer aí a contribuição para hoje. Mas só para finalizar, Leandro, só mais um minutinho, eu estou com a geógrafa, né, Maria de Oliveira, que é de São Paulo. Ela atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ela está em Baltimore. Ela vai trazer uma contribuição no final de setembro sobre a saúde pública na região de Santos, também como colaboração aqui do Observatório de Dinâmica Costeira. Ela é uma das pesquisadoras colaboradoras do Observatório
E teremos também a Maria num outro momento, a data ainda vai ser divulgada, ela vai trazer o que ela desenvolveu na dissertação de mestrado em relação à qualidade ambiental do Rio Itaquera, na zona leste de São Paulo. Eu tenho colaborado com o curso de Geografia, que começou esse ano, na zona leste de São Paulo, da Unifesp, no Instituto das Cidades, e eu tenho retomado um pouco essa experiência que eu tive acumulada na UF de Niterói, junto ao curso de Geografia. Então, o curso de Geografia começou esse ano, na Unifesp, da Zona Leste de São Paulo, e vinculado ao Instituto das Cidades. São 15 professores lá empenhados em outras atividades e também dedicadas ao curso de Geografia, que é o primeiro curso que está sendo oferecido nessa região da Zona Leste de São Paulo. Tá ok? Eu agora, então, passo a palavra ao Leandro Viana, agradecendo desde já ao Leandro essa colaboração dele conosco nessa conversa. Ele, na verdade, ele se apresenta a todos, né? Melhor que ele se apresente, e de alguma forma eu vou dar umas instruções no chat para a galera toda que está presente, para que, por exemplo, coloque o nome completo no chat para efeitos de emissão de certificado. E quem ainda não fez a inscrição no site da Unifesp, terá a chance de fazer ainda, no link que eu vou colocar aí do lado, até a data de hoje, para efeito de certificado. Então, eu estou colocando umas informações aí do lado, para que vocês tenham conhecimento a respeito de tanto o site do Observatório da Dinâmica Costeira, como também o site onde tem esses eventos e cursos sendo oferecidos aí, abertos à comunidade em geral, todos gratuitos e com direito a certificado, desde que tenha presença aí conosco aqui na conversa. Leandro, então agora é com você, agradeço a sua participação. O Leandro é um pesquisador assim, muito dedicado, muito competente na pesquisa que ele tem desenvolvido na região de Atafona. Eu vou fechar o meu microfone, Leandro, porque aí agora você vem conversar conosco aí. A estratégia que eu penso é a gente conversar por 1 hora, eu e o Leandro, e depois a gente abre para perguntas, né? As pessoas vão se inscrevendo aí na ordem cronológica, e aí vocês vão poder abrir o microfone para falar conosco, tá bom? Por favor, Leandro, agora é com você. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Fico muito feliz de participar, né, desse momento de debate sobre a Atafona. Tenho participado das últimas, tem sido muito produtivo. Fico feliz de poder contribuir também com algumas questões que têm sido levantadas aqui desde 2017, a partir da minha pesquisa. Quero te agradecer também à UENF, né, o Programa de Políticas Sociais da UENF, da qual faço parte. Sou bolsista da FAPERJ e venho desenvolvendo pesquisa aqui em Atafona desde 2017. Eu me mudei para Atafona, eu não sou de Atafona, né, eu sou de Minas Gerais, eu me mudei para Campos, a trabalho, e após o momento de começar a desenvolver a pesquisa, eu optei em mudar para Campos, para São João da Barra, especificamente em Atafona, para me aproximar um pouco mais dessa realidade e tentar, né, ficar mais próximo aí daquilo que eu gostaria de observar, né, junto às comunidades que estão sendo afetadas hoje pela erosão. Falar de Atafona é muito prazeroso, né, Gilberto? Assim, não só para mim, quanto para muita gente que tem pesquisado Atafona. E eu descobri, né, assim, que tem bastante pessoas que estão envolvidas hoje na temática da Atafona, em diversas perspectivas, né? É um campo multidisciplinar e tem sido assim até difícil de juntar tanta informação interessante e escolher aquilo que realmente é pertinente, né, trazer aqui. Eu fiz um apanhado, né, eu fiz uma apresentaçãozinha com algumas fotos para a gente ir conversando sobre a maneira como eu construo meu objeto de pesquisa e também como o que me motivou a chegar aqui, né, nessa pesquisa em Atafona. E aí, a partir daí, a gente vai tendo uma conversa, né, que possa ser produtiva. Mas, se eu puder, então, já começar a minha apresentação. Leandro, eu vou pedir para que você fique próximo acho que ao telefone, para o áudio não ficar baixinho demais, tá bom? Eu vou ter que colocar um fone aqui, então, porque pode ser melhor. Tá melhor? Som? Melhorou bastante. Perfeito. Então, Gilberto, eu vou começar aqui a apresentação
E ao longo do tempo, a gente, se alguém precisar, a gente vai abrindo para discussão, como você mesmo já apontou. Deixa eu só passar aqui para a apresentação. O seu áudio estava melhor quando você botou o fone no ouvido, porque o microfone fica perto da boca, tá? Certo, aqui? Ok, deixa eu só inverter. Continua ouvindo? Sim, tá bom. Ok. Aparece para vocês a apresentação? Aparece sim, tá tranquilo, tá ótimo. Ok, então tá. Então, começando, né, como já agradeci a você, ao programa, né, à Unifesp, e ao longo da apresentação também eu vou mostrar a quantidade de outras instituições que também estão debatendo o assunto, né, instituições e coletivos em geral, que também debatem o assunto, como até já foi falado aqui em outros momentos, mas que é importante, então, a gente reforçar. Eu, né, tenho uma formação em psicologia e eu, desde que me formei em psicologia, venho trabalhando com políticas públicas, especificamente políticas urbanas, né, de maneira em geral, e trabalhei muito com movimentos sociais de habitação lá em Belo Horizonte, né? A partir dessa minha experiência com o movimento social de habitação, desencadeou uma quantidade de questões, né, que eu venho pensando a partir de então e que, de certa medida, varia ali entre os coletivos urbanos, a educação ambiental, né, de caráter crítico, e as políticas públicas, né, de proteção social como um todo. Deixa eu passar aqui. Ok. Começando então em São João da Barra. São João da Barra é um município que está, né, ao extremo norte fluminense, quase que divisa com o Espírito Santo. É um município que eu cheguei a conhecer a partir de 2016. E desde quando eu cheguei, eu fiquei bastante, né, assim, impressionado com as imagens que vi, né, como todo mundo fica quando chega em Altafona. E comecei a fazer algumas questões, me perguntar algumas questões que eu observava também na dinâmica urbana, nas políticas públicas urbanas, sobretudo em famílias que ocupam áreas de riscos, né, sobretudo deslizamento de terra, alagamento, enchente. E ao chegar em Atafona, eu observei que existem esses elementos também, apesar de não ser um aglomerado urbano, né, tão denso como os demais que eu já pesquisei e já trabalhei, mas eu percebi que, além dos elementos que já a gente encontra no ambiente urbano, né, aquele ambiente mais densificado, a Atafona também enfrenta o problema da erosão, né, e não só a erosão, que mais para frente eu fui tendo a compreensão de que o fenômeno é muito mais complexo do que se apresenta só na imagem, né, só de a gente ver. Então, a partir daí, para que eu pudesse, então, entrar nessa história de pesquisar a Tafona, eu comecei a buscar os autores da região norte fluminense que tratam a história de povoação local. E aí, Gilberto, eu percebi assim que logo de cara eu percebo que a história da região de São João da Barra como um toda, né, é uma história que ela preserva ainda muito uma história colonial. Eu falo isso até mesmo pela maneira como os primeiros povos que habitaram essa região, né, conhecido por muita gente como os povos goitacás, e mais abaixo, né, mais ao sul, os tamoios, e algumas tribos também, puri, tribos migrantes, né, assim, nômades que não ocupavam um lugar específico, já passaram por essa região. Só que a história, de maneira em geral, na literatura, ela conta a história dos índios de uma maneira assim muito voltada para a selvageria, né, desses povos. E que ao meu ver, a coisa precisa ser melhor estudada, né, até porque tem outros autores da própria região que falam que é um equívoco pensar assim, né, até porque eles habitavam aqui essas regiões, eles eram conhecidos como excelentes nadadores, excelentes corredores, né, que viviam da caça e da pesca, e que, portanto, viveram por muitos anos aqui nessa região, até a chegada dos invasores, né,
tentando colonizar essa região. E aí começa a história, a literatura, boa parte da literatura, ela começa a narrar a partir dessa tomada dos territórios indígenas, das terras indígenas e das suas culturas. Ela pouco avança na questão pertinente à cultura desses povos. Então, ela, de certa maneira, ela estigmatizou esses povos como os povos selvagens, né? E desconsiderou toda a cultura de vida e o modo de vida que essas populações desempenhavam aqui na região, né? Então, essa história colonial chega, muitas vezes, contadas, né, assim, pelos estrangeiros, né, por povos, por migrantes de fora, né? Tenho aqui um pesquisador, Gilberto, que é o Fernando José Martins. Ele tem um livro sobre a povoação de São João da Barra e região que data de 1868, que é bastante antigo, né? Assim, a primeira edição de 1868, depois teve outras edições, mas que trata sobretudo disso, né? Da forma como ocorreu essa tomada das terras aqui na região, né? Pelos colonizadores. E interessante, assim, na imagem que vocês estão vendo aí, que o Goitacá, né, que é sobretudo o índio que mais habitou aqui essa região, ele deixou muito pouco, ele não, né, mas a gente preservou muito pouco da cultura desses povos aqui. Quando eu cheguei em Campos, ainda havia uma estátua do índio Goitacá na entrada da cidade vizinha, Campos, para quem não conhece, aqui é São João da Barra. E essa estátua hoje, ela está jogada, ou está, né, estava até então jogada no arquivo público, em Tocos, e completamente abandonada, e deu espaço a uma plataforma de petróleo, onde antes era o lugar dela. Pode parecer desnecessário falar disso, mas é bastante simbólico, do meu ponto de vista, essa retomada, né, assim, dessa retirada dessa figura simbólica, tanto da cultura, né, quanto da própria literatura como um todo, para dar espaço a todo esse processo de exploração desenvolvimentista da região, que transformou, na minha opinião, e na opinião também de outros pesquisadores que eu tenho acompanhado, transformou a natureza em recursos naturais, né, de certa maneira. A maneira como esses povos enxergavam a região, ao que parece, é muito diferente do que a gente enxerga hoje, e a maneira como a gente enxerga hoje devido ao olhar da economia, né, a influência econômica nesse processo todo. E daí para cá, desde então, a nossa relação com a natureza tem sido cada vez mais de exploração, e isso tem tido impactos consideráveis. E aí, Gilberto, então, essa parte da história, ela é pouco contada, né? Mas aí, para entender um pouquinho de Atafona, eu precisei permanecer um pouco pesquisando essa origem desses povos, para poder entender um pouco mais como que a gente chegou até aqui. Na literatura, a literatura conta que a chegada nessa região, né, depois dos índios, ela ocorreu aí com os colonizadores. Houveram diversas tentativas de ocupação dessas terras que enfrentaram grande resistência, né? E essa resistência, ela só foi vencida no caso dos goitacás, segundo algumas literaturas, João Noronha, Alberto Lamego, através do envenenamento, né, de uma espécie de guerra biológica contra essas populações indígenas. Então, tem relatos de que eles que eles receberam roupas contaminadas com varíola, que eles recebiam caldo de cana com veneno, para que, de certa maneira, essas populações fossem desaparecendo ao longo dos anos, né? E é só assim que eles conseguiram, então, ocupar essas terras, né? Que foi envenenando, né, uma guerra biológica com essas populações indígenas, e sem contar aqueles que, de certa forma, migraram, né, tentando evitar algum confronto, e foram sucumbindo ali ao longo dos tempos. Então, a história dos goitacás aqui na região é marcada por essa história colonial, né, de tomada das terras dos povos indígenas. E aí, duas versões aí, né, sobre a chegada dos povos aqui na região, datam aí a chegada do pescador do Lourenço do Espírito Santo, que é muito conhecida, né, que entre os pescadores, que veio de Cabo Frio, migrou para Cabo Frio, veio para cá com alguns companheiros, e em Atafona fundou ali a primeira povoação, né, que ainda não tinha o nome de Atafona.
E essa história é muito interessante, ela é bastante contada, é uma história que versa popularmente, né, em que esse grupo de pescadores ocuparam ali o Pontal, a área onde, né, hoje mais ou menos é o Pontal, e em função de uma fatalidade com a esposa desse pescador, ele se muda ali para onde hoje é a região central de São João da Barra, né? Então, um fato interessante aí, né? Resumindo essa história, o primeiro morador de Atafona, que, né, se foi José Lourenço, se foi Lourenço do Espírito Santo, ele mesmo migrou, né? Assim, ele saiu de Pontal da Atafona e foi mais para o interior do município. Em função de um acontecimento trágico na época, né? Foi o afogamento da sua companheira, mas que marcou aí, então, a chegada desse grupo no local. Junto a essa história, tem a história também dos Sete Capitães, né? Que é uma história que está relacionada a esse fato, está próxima a esse fato, mas que vem na literatura, parece um pouco depois, né? Depois das diversas tentativas de ocupação, os Sete Capitães foram enviados aqui, né? Sendo que apenas um deles ficou na região, os demais não permaneceram. E aí a história também é contada a partir, então, da chegada desses Sete Capitães. Eu não quero ir tanto lá atrás, mas eu acho que é importante esses dois fatos na história, porque elas permeiam as narrativas aqui, de maneira em geral, na povoação aqui da região, né? Assim, de boa parte aqui das pessoas que eu tenho ouvido. Além da literatura que já tem sido apresentada. A partir daí, então, assim, pular dessa questão, então, né, da como houve a tomada dessas terras dos índios e a chegada dessa história mais colonial, né, que traz essa exploração desenvolvimentista para a região. E aí a Tafona tem uma história que ela versa em diversas questões, por exemplo, a navegação. A navegação foi muito importante aqui durante muito tempo. O comércio de escravos, né, a mineração, o caminho do ouro passou por aqui também. A cana-de-açúcar, como todo mundo já conhece, né? É uma região bastante conhecida pela cana-de-açúcar, mas também teve espaço para o café, para a pecuária leiteira, para a agricultura. Então, e mais recentemente, com todas as operações do Complexo Portuário do Açúcar, né, que está aqui bem ao lado. Então, essa região é uma região de muito interesse econômico, né? Eu vejo assim, ela veio só aumentando esse interesse econômico ao longo dos anos. Houve na história momentos em que aqueceu e momentos em que a coisa esfriou um pouco, né? O momento atual, a gente sabe como a coisa está um pouco em pé de avançar, mas a população em si mesmo tem uma compreensão do Porto de Açu muito específica, né? Com cada um que eu conversei, eu tive uma opinião diferente. Mas aí, então, entrando em Atafona mesmo, para explicar o que eu vim fazer aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui fazendo isso, acho que é importante, assim, entender a dinâmica da relação de Atafona, das pessoas com o lugar, né? É uma relação muito secular, né? Assim, tem séculos que as pessoas, né, chegaram aqui nessa região, se estabeleceram aqui e, a partir daí, então, desenvolvem uma relação afetiva com o lugar muito forte. E essa relação afetiva, ela influencia bastante a maneira como as pessoas constroem, né, seu entendimento com o lugar. Eu falo de um lugar de distanciamento, né? O meu lugar é de quem está pesquisando, mas em alguns momentos também, como eu estou morando e vivendo e compartilhando bastante experiência aqui com as pessoas, eu trago também na minha fala a maneira como eu vejo a coisa, né? Assim, além das narrativas que eu olho, como eu vejo a coisa. E eu faço isso, Gilberto, assim, como psicólogo, numa perspectiva fenomenológica, sabe? Para quem não está nos ouvindo, para quem não conhece, é uma tentativa, é uma abordagem que a gente tenta ir para além da representação social do lugar, né? Então, a gente sabe que tem as representações sociais, as pessoas representam o lugar onde vivem, elas explicam, né, ali um pouco, traçam ali a sua entendimento do lugar. E o que eu busco aqui, na minha pesquisa, é entender um pouco mais a percepção ambiental dos moradores afetados sobre o que tem acontecido, né? Então, de certa maneira, é buscar as vozes dos afetados na dinâmica de compreensão e entendimento do fenômeno ambiental que está acontecendo em Atafona.
Então, é a partir daí que eu construo a minha trajetória, né, e desenvolvo os meus próximos passos. E atafona, né, de maneira geral, na palavra, na origem árabe, significa moinho, né, de acordo com o dicionário Aurélio. Mas também tem diversas narrativas, eu já ouvi bastante significado para a palavra atafona, né? Na literatura especificamente, a que mais aparece é essa, de moinho, né? Atafona significaria um moinho, uma roda, né? De d'água, em alguns casos. E recentemente, conversando com o Fernando da Casa Duna, que é outro parceiro, junto com a Júlia e o André Pinto, o Fernando trouxe exatamente que o André Pinto apresentou um significado diferente, que é próximo, né? Mas que vem do banto africano e que teria relação com o ato de moer, mastigar, triturar, né? Que está ali parecido também. Mas são coisas diferentes, né? Uma roda e mastigar, a gente percebe que tem ali uma certa diferença, tanto na origem dessa palavra, de onde ela vem, né? E quem a trouxe, vamos pensar, né? Então, no caso de atafona, quem teria trazido essa palavra atafona para cá é uma questão, até porque a gente teve aqui um comércio de escravos muito grande, então versa diferentes narrativas sobre a palavra atafona. De qualquer maneira, o mais importante aqui é entender que atafona significa, então, esse ato mesmo aí de triturar, de mastigar e de moer. Atafona, ela está, em São João da Barra como um todo, ela está no mapa dos registros de erosões no estado do Rio de Janeiro, né, assim, como um fator a observar, que é onde a erosão no estado é mais forte. E isso é um dado que já não é de agora, né? O IBGE já traz essa informação já tem algum tempo, mas que, de certa maneira, a gente vai aprofundar aqui ao longo da nossa conversa. Essa estátua é a estátua do pescador de São João da Barra, né? Ela fica em Atafona, aqui na chegada de Atafona. Eu coloquei essa foto aí, tem até a minha mãe aí, vocês desculpem, porque ela apareceu na foto, mas o importante é trazer essa ideia do pescador, né? Que no caso de Atafona, em São João da Barra, ainda, diferente, né, de Campos, aqui em Atafona, ainda a figura do pescador é a figura que simbolicamente representa esse lugar, né? E isso é muito interessante porque mostra que a cidade, mesmo que do ponto de vista simbólico, ainda não se rendeu aí a essas outras figuras de linguagem voltadas para o mercado. Entrando especificamente, então, em Atafona, quando eu cheguei em Atafona e percebi a questão da erosão, inquieto com essa questão, eu fui levantar os autores, né, o conjunto de especialistas que tratam dessa questão, e aí foi aí quando a gente se conheceu, imagino ali em 2017, 2018, porque eu fui fazendo um levantamento das pessoas que já haviam escrito sobre esse processo erosivo, né, não só sobre a questão da erosão, como também outras dinâmicas. E aí, dentro dessa perspectiva, eu percebi que a Atafona realmente não é simples falar do processo que está acontecendo em Atafona, né? Apesar de todo mundo ter essa necessidade de falar dela como se fosse uma coisa simples de se observar ou de uma narrativa muito singela, eu acho que é o contrário. A Atafona reúne complexidades aí que a gente precisa aprofundar. Sobretudo, então, o que causa, né, essa questão do que tem causado essas alterações em Atafona, as ações humanas, né, aparecem, né, muitas vezes, e também aparecem os efeitos das mudanças climáticas. Isso que eu estou falando, assim, no imaginário social, né, da maneira como eu fui chegando e fui percebendo que as pessoas já entendiam a Atafona como esse lugar de o efeito da relação do homem na natureza, né? E a partir daí foi necessário então ir buscar informações mais científicas para entender melhor do que se tratava. E aí, nisso, Gilberto, eu fiz um levantamento sobre a quantidade de intervenções que foram ocorrendo no Rio Paraíba do Sul ao longo da história, né, dele. Para entender, assim, por que as pessoas estão dizendo que a vazão do rio está diminuindo, né? Como psicólogo, eu não domino tanto essas questões voltadas à geologia, mas foi necessário buscar, né,
todo o conhecimento produzido nessa área para poder ter uma aproximação mais coesa com essa situação. Aí, de maneira geral, a gente, né, assim, observa assim, que a quantidade de desvios, transposições, né, construções de barragens, irrigações para agricultura, abertura de barras, construção de dique, aterros, ocupação das margens, despejo de esgoto e resíduos sólidos, assim, de maneira bem reduzida da quantidade de intervenções, essa quantidade de intervenções, ela necessariamente, né, iria provocar um efeito, que é talvez o efeito que a gente está vendo hoje, e que está observando a intensidade desses processos cada vez mais, né? Recentemente, em Atafona... E, Leandro, eu vou completar uma coisa, posso? Claro, claro. E tem também o abastecimento das cidades, abastecimento de água para consumo humano. E Campos dos Goytacazes representa um volume imenso de pessoas que dependem de água do Rio Paraíba para viver. Então, isso aí também é um fator importante na coisa de captação de água do Paraíba, antes que promove também a diminuição da água na foz. É só lembrar um pouco essa questão de abastecimento das cidades também. Muito bem lembrado, até porque essa é uma questão que já está se apontando aí como uma crise da água, né? Que, sobretudo aqui na região, que tem sido colocado e discutido por algumas instituições sobre essa futura possível crise da água em função desse conjunto de mudanças climáticas e que inclui, inclusive, o processo de estiagem também, né? Que está cada vez mais acelerado e mais perceptível aqui na região. E que tem relação com o desmatamento também, né, Leandro? Porque o escoamento superficial de água de chuva, quando você não tem a vegetação, isso promove o deslocamento, né, o transporte de sedimentos que provoca a diminuição da profundidade do rio, o assoreamento. Beleza, vamos nós aí. Obrigado pela isso aí, porque são tantas intervenções e tantas modificações no ambiente, né, sobretudo algumas delas provocadas até pela própria cultura, o modo de cultura agropecuária, pecuária, né, assim, a criação de pasto, de gado próximo às matas ciliares ali. Então, toda essa quantidade de intervenções feitas no Rio ao longo desses anos, elas acabaram trazendo esse resultado que a gente está vendo hoje, que é cada vez mais esse rio que foi desviado para abastecer o Guandu, né, assim, conversando com as pessoas locais aqui, elas têm isso muito vivo ainda, né, na mente, apesar disso ter acontecido lá atrás, na década de 70, pelo que parece. Até hoje as pessoas trazem isso como uma das primeiras coisas quando vai se tratar sobre a questão do rio, né, e da erosão. Que o rio boa tarde, amigos. Obrigado pelo convite aí. A questão também dos espigões seria também, eu acho, um fator interessante também para fazer com que diminuísse essa vazão, porque os espigões alteraram muito, né, o leito do rio ali, alteraram muito ali a forma de que o rio chega até a Atafona, né? Eles criaram, ilhas foram surgindo, né, depois desses espigões, e isso eu acho que modificou bastante. Não sei se tem... Já foram construídos, né, esses que já foram construídos, né? Você está dizendo desses espigões que foram construídos? Aqueles espigões que foram colocados ali no próprio Paraíba. Aquilo ali acabou... Eu acho que o Gilberto até pode falar melhor se a palavra é espigão mesmo, um dique, né? Uma espécie de... Posso falar um pouquinho, sim, Leandro, com Romenick, né? Romenick. Já houve essas intervenções em décadas no passado da construção dos espigões, que na verdade eram meio retificadores do canal perto da foz, né? E também para evitar as inundações que havia naturalmente por conta do ciclo hidrológico do rio. Mas hoje todos eles estão soterrados. Esses espigões são soterrados. Você tem um indicativo de alguns traços da margem do Paraíba na foz, perto da foz, que seguem um pouco o que havia no passado. Mas isso aí também é uma intervenção que houve de engenharia no sentido de evitar as inundações por conta das cheias do Paraíba do Sul. Exato. A minha questão, apesar de eu tocar em alguns desses assuntos relacionados às intervenções, né, no Rio ao longo do tempo,
A ideia principal desse caso aqui da minha pesquisa eu estou trazendo isso só para a gente trazer às pessoas que nos acompanham a quantidade mesmo de intervenções nessa construção, né, sobre os problemas ambientais, mas no meu caso eu acabo direcionando um pouco mais a minha observação para a afetação das populações, né, que estão sendo atingidas ali na região. E como eu disse, assim, para isso não dá para chegar também direto sem entender um pouco essa história, como o Gilberto está trazendo, né, e outros especialistas já trouxeram aqui também, a quantidade de elementos que são necessários a serem analisados para a gente não correr o risco de fazer análise superficial sobre a questão, né, e nem propor uma solução também que seja pontual e superficial. Mas aí, então, incentivado pela essa curiosidade de entender como que a população está enfrentando essa situação, eu fui para campo, né, tentando entender a maneira como eles enfrentam. De início, as primeiras notas, eu percebi uma certa dificuldade em falar de assuntos, né, as pessoas relutam em tratar esse tema, e né, de início a gente espera isso mesmo, porque tem muitas histórias ali, né, de traumas passados, de aborrecimentos, de lembranças boas também, assim, de épocas de vida muito boas, muito outros trabalhos trazem isso, inclusive aqui em Atafona, que a Atafona reúne um laço de sociabilidade que é muito forte, né, que vem desde a Ilha da Convivência, né, assim, com o conjunto de pessoas que moraram ali, residiram ali durante muitos anos, até mesmo toda a sociabilidade campista, né, vinda para cá, de certa maneira, para passar a temporada, também é bastante relacionado na literatura. Tem também esse sensacionalismo da destruição, né, que é uma questão que eu tenho observado bastante, que boa parte da publicação midiática que tem hoje, ela retrata a Atafona muito com esse cunho voltado para a destruição, que é um estigma que boa parte dos pesquisadores que estão aqui pesquisando, pessoas também que vivem e versam sobre esse assunto, destacam a importância de a gente superar esse estigma para avançar na discussão, porque essa questão do sensacionalismo da destruição precisa ser superada em função de tantos anos, né, que a gente já acompanha esse processo e ele permanece. A gente está vendo aqui uma imagem de satélite de Atafona de cima. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, e eu não sou geógrafo nem geólogo, né, eu achei muito estranho, muito curioso essa imagem em função dessas ranhuras, né, que estão aí sobre a região, e essas ranhuras mais à frente, né, pesquisando, as explicações delas são explicações que elas vieram com muitos anos de sedimento do rio, e que toda a carga sedimentar foi se acumulando, né, nesse delta, e deu origem a essa formação. No mapa, no Google Earth, se a gente olhar em diferentes épocas que ele permite a gente fazer isso, a gente vê esse pontal com formatos muito diferentes, né? Assim, tem momentos em que a gente observa uma transformação considerável no pontal, visto de cima, né, da vista aérea. Isso me preocupou porque coloca a situação da vulnerabilidade ambiental, né? Assim, sobretudo das famílias que se encontram nos locais de mais vulnerabilidade. E foi aí, então, que eu percebi que esse interesse surgiu a partir daí de pesquisar essas famílias que estão ali consideradas no lugar de maior vulnerabilidade, por entender que essas famílias certamente acabam enfrentando, muitas vezes sozinhas, esse problema, ou então buscando elos adaptativos, né, arranjos para poder permanecer na região. Tem um aspecto, Leandro, rapidamente, eu vou falar aqui, que o que tem de água e sedimento que chega na Foz do Paraíba do Sul hoje tem a ver muito com a contribuição do Rio Pomba e Rio Muriaé, que é no Baixo Paraíba do Sul. Ou seja, a gente mesmo com barragens que regulam o ciclo hidrológico do rio, mesmo assim você tem na Foz épocas de cheia e de estiagem, né? Por isso que parte do sedimento é retido nas barragens, existe um déficit de sedimento no litoral, mas mesmo assim você tem nas fotos, dá para identificar que tem épocas de maior quantidade de sedimento,
maior quantidade de volume de água, ou seja, o rio, mesmo sendo antropizado, né, você ainda tem um ciclo hidrológico que ele obedece mesmo alterado por intervenção. E é interessante você falar isso, Gilberto, porque eu tenho ido à Foz quase que diariamente, né? E aí eu vou trazer umas fotos da Foz mais para frente, para vocês darem uma acompanhada. Atualmente, né, nesse exato momento, assim, hoje a Foz está numa situação completamente diferente, não só para mim, né, pescador, mas para pescadores do qual eu converso, né? A Foz, neste exato momento, ela secou bastante, ela já se estendeu para além da Ilha da Convivência. Então, a ponta da Foz do Pontal fez um bloco de areia ali, né, uma linha de areia, que ela já está... É uma barragem? Isso. Ela já está avançando. Oi? Barra arenosa, uma barra arenosa. Isso, uma barra arenosa que vai... atualmente, fui lá ontem, vou mostrar umas fotos mais para frente, que vai para além da Ilha da Convivência. E há 2, 3, logo no final, né, assim, recentemente, uns 3 meses atrás, a barra, ela estava naquele processo ali de abre e fecha, né? Abre e fecha, ela abria, depois ela fechou, e agora ela fechou de uma maneira considerável. Conversando com um pescador aqui, ele falou assim que ao longo dos 25 anos que ele está aqui, onde ele mora, bem ali na Baixada, ele falou assim que nunca viu uma situação como essa, como está agora. Ele falou assim que já viu muito, né, a barra fechar ali um pedaço pequeno e logo em seguida ela abrir, mas a quantidade de areia, de faixa de areia que está depositada ali agora é considerável. Dá a impressão, inclusive, vou mostrar mais para frente fotos, dá a impressão que realmente aquela ponta ali, ela para ser superada agora vai precisar de uma força muito grande, tanto das marés quanto do rio, porque o tamanho da barra já está considerável. Essa foto que a gente está vendo aí agora, se vocês observarem, é uma foto que eu tirei, essa foto eu tirei quando eu cheguei aqui na região em 2016, final de 2016, ali para 2017. É interessante vocês olharem essa foto, daqui a pouco eu já vou mostrar essa mesma foto para vocês terem uma ideia de como que essa situação está hoje. Eu fui tirando algumas fotografias ao longo, né, do mesmo ponto ao longo do tempo, só para a gente ter uma ideia de como a coisa vai tá se evoluindo, né? Essa não é a mesma foto não, tá? Essa foto de uma casa ao lado, que está ali na região, mas que recentemente também já caiu, né? Ela estava em pé e caiu. Aqui a gente vê a chegada das dunas, né? Então a minha área de pesquisa, Gilberto, e demais pessoas que estão nos ouvindo, ela vai muito ali da área que a Defesa Civil está chamando de área de risco, né? Ela chama a área de risco toda a região que vai do Pontal, de Atafona, até a área da Caixa d'Água, a Rua da Caixa d'Água. Me estranha um pouco essa nomenclatura só até ali, né, da área de risco só até ali, até porque depois da Caixa d'Água, sentido, né, Gruçaí, a gente tem a formação de dunas, que está avançando sobre as casas também, que é um problema, mas parece que não entrou nessa mesma área de recorte de área de risco. Mas, enfim, eu pego toda essa área que vai desde aqui da praia de Atafona até o Pontal de Atafona. Ultimamente, a Atafona tem sido bastante comentada, né? Ultimamente, acho que tem anos que a Atafona é bastante comentada. Mas como as erosões e os alagamentos que estão ocorrendo com mais intensidade, vira e mexe a gente vê uma notícia de jornal sobre o assunto. O próprio professor Gilberto Pestanha já tem um conjunto de dados publicados, né, mapas cartográficos com apoio de tecnologia para medir essa linha de costa, né, e que contribuem bastante, né, para pesquisadores como eu, no caso, que não tenho essa vertente de compreender o fenômeno. A minha área, então, de concentração, né, na observação, ela está bem ali na localidade que a gente conhece como Baixada, né, onde vive boa parte de pescadores, né, de grupo de moradores pescadores, né, e alguns comerciantes também residem ali. Ali da Baixada, entre a Baixada e a Praia de Atafona, também tem alguns veranistas que eu estou levantando, né, algumas informações para buscar um pouco mais de dados sobre a percepção dos veranistas. Eu costumo falar também que, além desses protagonistas, né, eu observando vocês conversarem, que o mar e o Rio Paraíba do Sul também são protagonistas desse processo, né, assim, porque aqui não dá para a gente falar deles, assim, falar de Atafona sem, em alguma medida, estar falando deles indiretamente. Então,
o mar e o rio ocupam um lugar aqui também muito forte na narrativa. Nessa região aqui da Baixada, onde a gente está pesquisando, é uma região que recentemente, né, conversando com um pescador ali que mora ali, ela falou assim, agora em abril, eles acordaram de madrugada com a água já batendo no pé. E se você observa nessa foto, e a Tafona é o pontal, sobretudo, cada dia, ele é um pontal diferente, e isso realmente é. Cada dia que você vai ali, aquele pontal está com um aspecto diferente. Então, aqui vocês veem que tem um resto, né, daquilo que se chamou de mangue um dia. Isso era um mangue, e que hoje ali é só um restinho de vegetação, e que logo atrás dessa vegetação está o mar. Então, em época de ressaca e de vento forte, o mar empurra a água para dentro desse canalzinho, né, que antes era o mangue, e a água entra para dentro da casa dos moradores ali, que está bem no mesmo nível dessa vala. A Defesa Civil vira e mexe, ela precisa ir nesse lugar para fazer a retirada, né? Se vocês observarem nessa foto mesmo, que tem diferença de poucos dias entre elas. Já dá para observar essa diferença aí onde foi aberto esse valão, né? Até então, nessa primeira foto da esquerda, o valão não estava aberto e alguns dias depois o valão já estava aberto em função da necessidade. Eu já cheguei por... Só para ter uma ideia, Leandro, essa área do Pontal, você tem as forças do rio, as forças do mar, o campo de dunas, que é pequeno, mas ele tem aí uma movimentação boa do vento, né, na mobilidade dos sedimentos, tem a colônia de pescadores, que resiste aí, e tem também esgoto. O saneamento básico é complicado aí, porque você tem nesses canais aí, quando são abertos, justamente também para escoar o material de rejeito das casas. Então, você está falando de uma localidade muito, muito dinâmica, né, do ponto de vista do vento, das dunas, da areia, do mar, do rio e das pessoas. Então, é uma coexistência aí bem dinâmica. Exatamente. E isso, Gilberto, é importante a gente falar isso porque parece, né, assim, que de maneira em geral, já uma boa parte dos moradores já incorporou uma dinâmica de adaptação, né, de viver nesse ambiente, né, e essa dinâmica de adaptação, ela é muito interessante, porque para quem não conhece, para quem talvez nunca viu, nunca passou por esse processo de acordar com alagamento ou como você disse, né, com alguma força da natureza ameaçando, parece assustador, né, assim, mas conversando com boa parte dos pescadores, eu noto assim, uma certa tranquilidade já em já contar sobre esses perrengues, sabe? Uma adaptação que, claro, ela precisa ser vista com um certo olhar crítico, né? Porque a gente tem que observar que, assim, olha, dá para lutar com as forças da natureza até um certo ponto. Tem hora que não dá para lutar com as forças da natureza. Você realmente tem que sair, como já aconteceu no caso de alguns deles que perderam a casa, né? Mas que boa parte das pessoas que eu entrevisto, elas já perderam a casa e elas se mudam ali para a região bem próxima, o mais próximo possível que eles puderem, sobretudo os pescadores. O pescador, ele é muito solícito ao falar sobre esse processo todo. Toda vez que eu paro para conversar, é sempre muita informação que eles trazem relacionados a esse processo de adaptação, né? Então, recentemente, um estava me dizendo o seguinte, que o incômodo dele não estava ali onde ele estava, não estava relacionado à Baixada, que o incômodo dele em relação a tudo isso que está acontecendo, outros projetos já destacam isso também. E com o fechamento da barra, né, fica mais difícil essa economia para o pescador artesanal, porque ele precisa se deslocar, e quando ele consegue se deslocar para fazer sua pescaria. Porque ele gasta mais combustível hoje para dar a volta e chegar até o mar. E lembrando um pouquinho, Leandro, que historicamente, até antes da erosão chegar em Atafona, já se tinha uma crise ambiental com a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul. Então, a pesca artesanal, historicamente nessa região, tem um prejuízo direto como atividade econômica. Claro que
no cenário de erosão, de perdas de casa, uma colônia de pescadores toda já foi destruída, né? Esse local que a gente está vendo aí, ele é um novo colônia de pescadores, né? Um novo espaço que eles ocupam, né? Mesmo assim, com a dúvida se isso aí vai se manter por muito tempo, porque a ação do mar ainda está presente do ponto de vista de erosão mesmo, né? Então, só para ter uma noção de que a pesca, na verdade, artesanal, ela já é maltratada há muito tempo. Claro que se agravou muito com esse episódio também recente da erosão, que eu digo recente nos últimos 50 anos, né? E é o que as pessoas têm de... E hoje as pessoas estão um pouco, pelo que eu estou entendendo, pelas suas narrativas, pelas entrevistas, conversas, né? Eles têm tratado a questão da erosão e têm dado já umas soluções alternativas de adaptação, não é isso, Leandro? E cortar vocês rapidinho, o retorno do pescador com o pescado tem sido um outro problema, porque muitas das vezes não consegue entrar com o barco mais pesado, aí tem que parar em Macaé e acaba deixando o município também sem, né, sem ter o retorno econômico e gerando mais gastos, né? Exatamente. Toda a estrutura de frigorífico, de atafona, tudo isso também está ameaçado. Então, com certeza, tem uma estrutura da cooperativa que tem, da Z2, eu não me lembro, a Colônia Z2. Z2, eu não sei o que eles têm investido de estrutura para justamente permitir a comercialização e transporte do pescado, né? Aqui na região, eu conversei com alguns e acompanho também outros projetos aqui na região que tentam trabalhar essa questão da geração de renda do pescador artesanal, né? Claro, existe um monte de desafios para esses projetos, até porque isso envolve a necessidade de organização da própria categoria de pescador e que muitas vezes é difícil até encontrá-los, porque eles estão em alto mar, estão pescando, né? Então, a necessidade de organização muitas vezes não vai em direto com a necessidade de trabalho dos pescadores que acabam tendo que passar bastante tempo em alto mar pescando. E aí Leandro, tem um que... Sim. E, Leandro, tem uma época que houve depoimento de pescadores com quem eu conversava, que as mulheres de pescadores relatavam que elas iam junto com o marido e os filhos no mar, que é uma atividade de risco, para pescar, porque não tinha comida. Então, essa questão da crise econômica, que às vezes vai e volta no mundo, e aqui também no litoral do Norte Fluminense, dava condições, ou seja, não dava condições de manter a família no continente. Então, toda a família ia pescar. E pesca artesanal de barco em alto mar é atividade de risco. Então, essas adaptações já vêm de algum tempo do ponto de vista de sobrevivência. Então, eles têm buscado estratégias de sobrevivência. E a geração dos pescadores mais antigos, a geração dos filhos desses pescadores e a geração dos netos, tem uma diferença grande aí na atividade de pesca, porque como é uma área de veraneio, você tem esses serviços temporários de verão que os netos acabam se engajando nessa alternativa para a sobrevivência. Só um comentário. Essa é a questão, sim. Do assunto seu, mas é o que está me vindo à mente agora. Tá certo. É isso mesmo, porque até inclusive alguns deles reclamam que com a chegada do Porto do Açu e todas as oportunidades de emprego que chegaram, né, diferentes, acabaram sendo mais interessante para as gerações mais novas, filhos de pescadores, que de certa maneira não pensaram duas vezes, né, para deixar essa atividade pesqueira, não seguir a atividade pesqueira dos pais, para buscar uma oportunidade de emprego no Porto do Açu. Que também é um pouco complicado, né, Leandro? Porque o Porto do Açu precisa de gente qualificada. E a estrutura de São João da Barra, mesmo tendo uma escola técnica federal instalada nos últimos anos, por conta dessa mudança de lógica que o Porto do Açu trouxe para essa região, ainda é muito aquém o que esses pescadores, essas populações nativas, têm de oportunidade mesmo no Porto do Açu. Em termos de qualificação, que você fala, né? Porque, na verdade, a gente observa que o Porto do Açu ainda é algo alienígena à rotina da população. Lá do Açu, que é até mais próximo do Porto, imagina aqui em Atafona, que é um pouco distante. Acho que são uns 30 quilômetros de distância, né? Mas vamos lá, Leandro, o
quero interromper seu raciocínio aí. Só para, então, a gente fechar essa questão dos pescadores, né, a maneira como eles observam, eu observo uma questão, Gilberto, que eles têm trazido interessante, né, assim, boa parte deles já tem essa trajetória de deslocamento, né, que já saíram daquele lugar ali e já foram para outro. Então, como você bem observou, assim, essa região que eu estou mostrando aqui, a Baixada, boa parte deles já viveram em outro lugar aqui no Pontal. Grande parte deles já viveram na Ilha da Convivência, ou em alguma região da praia da Tafona, e foram migrando na medida em que o mar foi se aproximando. Então, tem uma trajetória de reincidência de perda de moradia. E aí, mostrando essa rede para vocês aí, porque eles estavam refazendo o dia que eu tirei foto, é um grupo de pescadores que estavam ali, eles são pescadores também e consertam redes. E aí, ele estava me explicando, Gilberto, um fato aí, que ele trouxe é o seguinte, que eu estava explicando antes, que a minha preocupação no momento não tem sido a Baixada, tem sido o meu pesqueiro, minha área de pesca, que muitas vezes eu tenho saído para pescar, e aí eu chego no meio do alto mar, como aqui a região ainda é uma região rasa, né, em função do assoreamento que está acontecendo, o barco ele não navega em grandes profundidades aqui na beira da costa, então ele acaba muitas vezes esbarrando em resíduos que estão sendo lançados pelos barcos que estão no açu, né? Ele chamou de plataforma, as plataformas essas plataformas móveis, né? E embarcações grandes estão jogando material resíduo sólido no fundo do mar e muitas vezes essa rede está pegando esse material e está estragando a rede. Então, vira e mexe, está chegando rede que está agarrando nesse fundo de resíduos sólidos que está sendo jogado pela esse tipo de navegação que está sendo feito pelo Porto do Açu. Já houve um período de tensão no mar dos pescadores enfrentarem as empresas de sísmica. Isso já é na história aí da região, marcado que teve que haver intervenção da Marinha. Então, já é uma tensão grave dos pescadores com o Porto do Açu. Isso já é histórico aí. E tem uns até que retratam o seguinte, assim, que boa parte das vezes eles precisam se aproximar da plataforma porque, em função dali tem aquela atividade, né, fica ali concentrado algumas espécies de peixe ali perto da plataforma. E aí, como eles não conseguem pescar nada, uns enfrentam até a própria segurança do porto em tentar se aproximar da plataforma para pescar, na tentativa de pegar alguma coisa, né? Mas aí, avançando, né, assim, nas estratégias aí de enfrentamento, a gente vê que a prefeitura está sempre fazendo esse tipo de função, né, dessa desse tipo de ação, como a gente está vendo aí, que é a abertura desse canal que está logo atrás ali da Baixada. Se não houver isso, pode, né, ocorrer um alagamento muito fácil, né, assim, sem nem precisar acontecer muita coisa. Basta a maré jogar um pouquinho de água que essas casas que estão ali por trás já vão ficar cheias d'água. E por isso que a prefeitura está sempre passando essa máquina lá. É uma situação meio, como você disse, complicada, porque isso aí trata-se de esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto, que já cai ali no Pontal, né? Que ele já cai na água do Paraíba do Sul, que fica acumulado ali agora no Pontal. E aos finais de semana, muitas vezes, as pessoas frequentam aqui. Muitas vezes não, né? As pessoas frequentam e muito ali o Pontal. Sobretudo agora ele com ele fechado. E aí acaba acontecendo isso, né? Assim, as pessoas estão fazendo uso do balneário ali naquele momento, mas falta informações sobre a qualidade da água, né? Eu vi algumas placas sendo afixadas algumas vezes, mas depois não sei se elas foram retiradas ou se houve alguma campanha específica, mas a população acaba usufruindo desse espaço ali sem saber se a qualidade da água é boa. Então, no caso dos pescadores, eu percebo assim que as dificuldades que eles apresentam, né, e até as próprias observações deles, está muito mais relacionada a essas incertezas que vêm do mar, né, em função dessas... Eles dizem que muitas vezes não podem nem dormir dentro do barco, porque se passa uma embarcação muito grande perto deles, o barco pode virar. Então tem que ficar ligado o tempo inteiro nessa região, porque é uma região de muita insegurança e de estresse por naufrágio. Já houve casos... Só para ter uma ideia, Leandro, os navios chineses de dragagem de alta potência são assim,
monstros do ponto de vista da estrutura, do tamanho. Realmente, o Porto do Açu teve e ainda tem uma movimentação de navios de grande porte aí, com um impacto assim, assustador. Exatamente. E aí essa reclamação é muito presente na fala deles, assim, de que quando entra para alto mar, a preocupação dobra porque não dá para cochilar. Qualquer situação pode se transformar num problema. Já houve, igual você disse aí, que essas embarcações de grande porte, passando próximo a uma outra, ela virou um barco pequeno em que o pescador foi achado já quase no Rio de Janeiro. Ele foi parar lá embaixo, perto de Macaé, para baixo de Macaé, resgatado por uma outra embarcação, porque a embarcação dele ficou à deriva e ele não conseguiu ser resgatado. Ele foi resgatado muito longe. E aí, né, essa é uma discussão bastante presente na fala do pescador específico, né, que é um dos grupos que eu tenho observado. Além disso, tem a questão também de que eles têm muita dificuldade em querer sair dali, porque para o pescador é muito importante ele estar próximo do barco, né? Eles falam isso muito, Gilberto. É preciso que o pescador esteja próximo do barco. Então, qualquer proposta que chegar, ela tem que considerar essa necessidade de que o pescador tem que estar próximo do barco. Isso eu conversei na colônia, eu conversei com o pescador, eu conversei em todos os lugares, eles falam a mesma coisa, que assim, qualquer proposta que chega para o pescador que não considera a necessidade de ficar perto do bar, ele vai resistir a essa proposta. E às Além vezes, sim, e às vezes eu presenciei, por exemplo, jornalistas locais, das redes de TV locais, entrevistando os pescadores mais idosos, os pescadores chorando, porque o jornalista é meio seco, né, faz uma pergunta sobre a casa que destruiu, não sei o que e tal, a erosão destruiu lá atrás, a colônia vai viver de quê? O jornalista, às vezes, não tem esse trato com o sujeito, né, com a pessoa. E eu já vi situações terríveis aí de pescadores idosos, assim, tentando memorizar o que ele tinha lá na memória dele, da família, e o negócio era meio terrível do ponto de vista de alguns jornalistas, meio assim, até agressivos mesmo, né? Terrivelmente. Você falou uma coisa importantíssima, porque olha só, quando eu cheguei em Antafona, é terrível isso, porque quando eu cheguei em Antafona, eu ia muito ao Pontal para ver se eu conseguia me aproximar das pessoas e fazer entrevista, como tem que ser, né? Só que aí eu observei que, assim, muitas pessoas curiosas, às vezes nem é quem está estudando, às vezes é uma pessoa puramente curiosa mesmo, né? Quer saber informações ali do local. Então eu percebi que a cada momento chega pessoas perguntando para os moradores ali as coisas dali, né? Assim, o que pensam dali. Então é um trabalho para eles que estão ali o tempo inteiro de ressignificar tudo isso, né? De trazer à tona essas vivências, essas emoções, essas relações de sociabilidade que foram perdidas. Eles ficam ali o tempo inteiro tendo que contar essa história, e muitas vezes para pessoas, como você disse, que chega sem fazer essa aproximação mais sensível, né? Sem ir aos poucos se aproximando. Respeitar também as verdades dessas pessoas. Isso que é uma marca grande que o projeto me trouxe do ponto de vista humano, né? É você ouvir o outro, respeitar a verdade do outro, o que eles pensam. A dona Nelite, a caranguejeira com quem eu interagi bastante, né? Então é esse trato que agora com a Casa Duna, com grupos, e você faz parte do grupo, é que a gente está vendo pessoas assim que estão mesmo pesquisas, com atividades também no campo da arte, da cultura, mas com o ouvido atento, né? A narrativa, o ouvido, e não a questão da pergunta, da indagação, do interrogatório. Então, a mudança em Antafona positiva que eu vejo nas pesquisas que têm vindo nos últimos anos tem sido algo mais humanizado, entendeu, Leandro? É mais um comentário. Legal seu comentário. Assim, espero que as coisas fiquem cada vez mais assim, né? Porque é exatamente isso. Há que se ter um cuidado nessa forma de se chegar em Antafona e abrir, né? E pedir para que as pessoas abram suas portas e contem as suas histórias, né? Assim, tem que ter todo um trato nisso para que, como você disse, para que a gente ouça realmente o que a gente quer ouvir, né? Em termos de verdade, não verdade, mas a percepção dessas pessoas, né? Então, vamos avançando aqui. Essa foto, Gilberto, é a do pontal que eu te falei, essa da árvore, esse pontal, essa foto da direita, é o pontal atual, que eu tirei foto ontem,
Esse é o Pontal mesmo. Esse é aquela faixa de areia que você saindo de Atafona, você vai até lá na frente. Agora, nesse momento, você passa da Ilha da Convivência, né? Então, você liga a Ilha da Convivência e você ainda passa ela, se você quiser, pela mesma faixa de areia. Há meses atrás, poucos meses atrás, se você olhar na foto da esquerda, poucos meses, essa aqui, a água que está chegando aqui, é a água do Paraíba mesmo. É a água do Paraíba tentando romper e chegar no mar. Só que ela estava tão fraca e a Aí fica areia estava mais alto que ela estava ali tentando, como se estivesse molhando, mas não atingia. O Pontal está desse jeito aí agora hoje, ó. Ao lado aqui a gente vê essa barragem, né, que é onde está o Rio Paraíba do Sul, e uma faixa grande de areia que tem nos últimos dias se alongado, né? Estou trazendo essa informação, não é porque essa informação é definitiva, nada disso, é só para a gente ter uma ideia de como é metamórfico mesmo esse Pontal. Ele está sempre em uma metamorfose muito grande de mudança do seu, né, da sua do desenho de areia, do desenho, né? E até da acessibilidade mesmo. As pessoas têm ido muito de carro para o Pontal e aí tem dado um número maior de pessoas agora na Ilha da Convivência e no Pontal também em função da possibilidade de ir de carro. Eu fiz muito passeio de barco com os pescadores aqui da Baixada para que, né, tivesse uma ideia deles, assim, como é que eles interpretaram esse processo. Aí eu tirei muita foto, mas acho que boa parte das fotos a gente já acabou comentando. Aqui, essa foto que eu estou mostrando aí, eu entrevistei essa família, bem ao lado aí dessa casa, que é um bar, né, que agora não é casa mais, é a Dona Vilma. A Dona Vilma, ela é um caso de uma adaptação que, na verdade, ela criou uma solução para ela, né? Dentre os casos de adaptação e solução, a Dona Vilma, ela conseguiu, logo após as audiências, né? E aí é um assunto muito interessante, Gilberto, porque ontem a gente estava falando aqui das audiências junto com o Bulhões, né? com o Eduardo. Com o Eduardo Bulhões. E a audiência que foi feita na época com a Carla Machado, ela, em seguida à audiência, né, na semana após a audiência, ela gerou muita expectativa na população, né, de uma possível solução chegar. Então, conversando com as pessoas, eu ouvia muitas pessoas falando assim, não, mas agora vai ter uma solução, agora tem uma solução. Eu acho que é a proposta do INPH que estava em foco na época. Não, era a proposta do próprio Bulhões. Era a audiência do Bulhões, que foi a última que houve. Eu estava presente nessa audiência, inclusive tem algumas observações lá sobre a audiência, especificamente, porque a população geralmente está, né, nesses processos de audiência pública. Mas agora, se a população estava sendo ouvida, aí é uma outra história, porque a gente sabe como funciona a audiência pública, nós temos os ritos, né, dentro de uma audiência pública, tem todo um processo ritual ali, e em função do tempo e da quantidade de pessoas e da importância do tema, esse dia foi um burburinho muito grande. E que, assim, né, a observação que eu fiz lá no Pontal, em relação a essa audiência pública, é que ela gerou uma expectativa tão grande que apareceram pessoas querendo comprar casas no Pontal, que até então não tinha. Né, não tinha ninguém interessado em ficar no Pontal pela situação. Mas que essa audiência pública, ela gerou esse burburinho, e na mesma semana que eu estava pesquisando, junto com a Dona Vilma, ela conseguiu uma pessoa interessada em fazer uma permuta de casa, né, que na verdade depois nem se configurou em permuta de casa. A pessoa comprou uma casa em outro bairro, a ofereceu para ficar nessa casa, aí ela foi para essa casa no outro bairro, no bairro próximo aqui, o Carrapicho, e então essa pessoa passou então a ficar com a casa dela, segundo ele, para poder construir um bar. Né? Mais uma história de um bar novo aí para chegar na região. A Dona Vilma acabou, que depois eu não tive mais contato com ela, mas pelo jeito ela continuou morando no mesmo lugar, né? No novo bairro. Ela me contava que não recebia auxílio moradia, que não recebia, não fazia parte de uma política específica, a não ser quando a Defesa Civil chegava tentando tirar ela. Foram diversas tentativas de retirá-la, mas que não foi possível, porque ela resistiu muito. A Dona Vilma é esposa do bar do Espanhol, do antigo bar do Espanhol, pessoa muito conhecida aqui na região. Essa foto aí, Gilberto, que nós estamos agora, é uma foto também do Pontal, das águas um dia de maré forte, tentando romper e jogar água para dentro do rio, né?
Então, é uma cena, assim, mais uma das cenas para a gente ver sobre o Pontal, que o Pontal realmente não é único no seu formato. A partir, então, depois que eu pesquisei os pescadores, eu fui fazer um roteiro de entrevista com os comerciantes do Pontal, né? E aí eu fui fazendo o levantamento dos bares que já haviam sido perdidos pela erosão, né? Dos bares mais famosos, ali, né? Mais conhecidos. E aí eu separei 3 lugares aqui que eu pesquisei, né? Donos de bares, para apresentar para vocês assim, como é que a coisa aconteceu para eles também, como que eles, né, assim, observam essa situação. Esse bar aqui é um bar do Recanto, é um bar de conhecido, o pessoal da Casa Duna também conhece, já frequentou bastante. É essa mesma foto, ó. Se a gente olhar, essa foto aqui que eu estou mostrando, da direita, né, é a mesma que eu vou mostrar agora, ó, que é essa onde tem as cadeirinhas, tá vendo? Certo. Erodiu erodiu muito. Desde 2016, quando eu comecei a tirar essa foto aqui, né, onde tem as cadeirinhas, ele usava ali para poder fazer uma vista para o mar, a coisa já se transformou muito, né? Então, se a gente olha aqui hoje, o mar já atingiu bastante, já entrou consideravelmente, e aí é uma discussão, Gilberto, porque assim, narrativas sobre o avanço do mar também são divergentes muitas vezes, né? Não divergentes, mas discordantes, porque talvez em função do tempo, porque, por exemplo, tem momentos em que as reportagens dizem que o mar está avançando 3 metros por ano, tem momentos em que o mar está avançando 5 metros por ano, e tem momentos que eu já vi o mar avançar 7 metros por ano. Mas isso é comum na região. Eu não sei quem tem medido atualmente, né? Mas no período que eu trabalhei com medições com GPS, era exatamente com esses números. Teve no litoral que era 3 metros, 5 metros e chegou a 7 metros por ano. Na verdade, é um dos números que eu tinha. Cada trecho do litoral. Isso não era igual para todo o litoral que a gente... Exatamente. A ação marinha, o clima de ondas, a orientação da onda também, ela influencia também no grau de erosão no litoral. Exato. Então, a gente percebe que em alguns pontos existe um ataque maior das ondas, né, e o processo erosivo, e outros um ataque não tão forte, mas é como você disse, varia de acordo com o lugar, a época do ano também. E o que eu observei conversando com os moradores, né, e os moradores comerciantes, é que eles já começaram, antes mesmo do mar chegar, que eles já começaram a desenvolver suas estratégias, né, de sobreviver. Conseguir sobreviver ali. Esse bar aqui é um bar que recentemente ele foi bastante afetado, acho que ele não tem muito prazo, até porque em função do tempo foi rápido aqui demais, em menos de 2 meses ele comeu quase todo o asfalto, metade do asfalto, e já está entrando para dentro do bar. E conversando com o morador, ele já está se preparando para passar para a casa ao lado. Então, ou seja, é uma discussão interessante, né? Assim, que a pessoa, é um desejo também do morador comerciante permanecer ali, continuar ali o seu comércio, e essa pessoa, né, assim, tem a sua consideração sobre o lugar, né? Então, para eles acham o seguinte, que falta alternativa para os comerciantes, né? Assim, até então, eles acham que não foi construída nenhuma proposta para os pequenos comerciantes, além de existir uma desvalorização imobiliária, claro, né, porque realmente se o mar está tomando ali, não tem como a coisa valorizar, mas que eles são muito desvalorizados, que o imóvel é muito desvalorizado, quase nem conseguindo vender o imóvel mais. Nem o ponto, né, então, ou seja, eles perdem o imóvel e o ponto, né, que o ponto para quem trabalha com comércio, sabe que o ponto também, muitas vezes, é um lugar, é algo a ser valorizado. Às vezes, esses comerciantes, eles ou negociam com o proprietário um aluguel simbólico, ou então eles ocupam casas abandonadas mesmo, né? Porque, na verdade, a atividade de comércio, né, de barzinho, isso tem sido marcado desde que a erosão existe ali. Então, são ruínas que eles readaptam, autorizados ou não pelo antigo proprietário, né? E vão tendo atividade ali de barzinho à beira-mar. Exatamente. E, além disso, também tem essa questão, assim, no impacto da redução dos veranistas, né? Que com essa situação toda, eles relatam que
percebem uma redução considerável de veranistas, até mesmo no próprio último verão eles falam isso, que o verão foi muito fraco em termos de movimentação, e que também eles têm uma compreensão, Gilberto, de que, assim, que existem outras realidades, né, assim, como a Atafona, mas que existiram obras. Então, para eles, existe uma demora na realização de obras quando a gente compara São João da Barra com outras regiões, como Marataízes, Conceição da Barra, que já, que na opinião destes, né, desses moradores, a Atafona deveria sofrer a influência dessas obras também para que a coisa resolvesse. Então, boa parte acredita, né, dos comerciantes, que soluções como a de Marataízes e Conceição da Barra poderiam servir à Atafona. Como a gente viu aqui ontem com o Eduardo Bulhões, não é do meu interesse ficar definindo uma solução de engordamento de praia ou entroncamento. Eu acho que me interessa, no caso, entender como que a população está desenvolvendo essas suas estratégias para que consiga pensar soluções um pouco mais holísticas, né? Soluções que realmente considerem a natureza, a construção de sentido na natureza, não só com a relação da casa especificamente. No caso dos veranistas, assim, os veranistas eu estou tentando ainda montar uma estratégia de conseguir conversar mais a fundo com os veranistas, porque boa parte deles não vivem aqui, e os veranistas que eu conversei que vivem aqui, Gilberto, interessante, eles se tornaram moradores. Então, boa parte dos veranistas que eu consegui conversar, na verdade, foram veranistas e hoje não são veranistas mais, vieram morar em Atafona definitivamente. Aí, nessa história toda de acompanhar o Pontal, eu percebo assim que essa história, um projeto de engordamento de praia, essas coisas que a gente fala como projeto, eu percebo que ações pontuais acontecem ali, sabe, de pequenos engordamentos de praia, assim, né, quase lotes não é um projeto grande, mas eu percebo que a prefeitura, vez ou outra, está sempre deslocando pedra, deslocando areia, para dentro da costa mesmo, assim, né? Empurrando para dentro da costa na tentativa de atrasar essa chegada do mar. Não dura muito, né? Toda vez que eu vejo, eu volto para registrar no dia seguinte e vejo que toda aquela ação ali, ela gerou um desgaste que amanhã pode nem estar lá mais, né? Porque o esforço que é feito não é só a erosão que continua destruindo a faixa de areia, é o vento. Você tem aí, quanto mais sedimento é colocado na direção do mar, o vento também vai transportar isso para o campo de dunas, né? Exatamente. Essa casa que a gente está vendo aqui é de um pescador que eu conheci. Aqui, a gente olhando assim, você não dá nada, mas aqui, não dá para você ver, mas tem criação de porco, tem criação de galinha, tem criação de tudo aqui nesse pequeno espaço, né, esse mais próximo aqui nessa casa que está aqui mesmo, logo de frente, sem um reboco, mas é uma casa que foi ocupada depois desse morador já ter perdido a sua casa 2 vezes. Ele ocupou essa é a terceira vez, ele já está pensando em ocupar outra, né, assim, porque ele já toma conta de outras. É uma casa de alto padrão, de veranista, né, de campos, que tinha até piscina, eu me lembro dessa casa. É uma casa que era de alto padrão, aí está sendo o reuso, né, está sendo utilizado por esse cidadão. Exatamente. Ele é um pescador de barco de boca aberta, né, como eles chamam, que é aquele barco pequeno, e o barco dele fica de frente à casa dele mesmo. Então ele sai todo dia, e aí conversando com ele, ele fala que não tem como sair dali, que para ele sair dali, ele não vai encontrar referência de vida em outro lugar que não seja ali, e que ele precisa continuar ali, e que tem como sim resolver essa questão para que ele continue ali. E apresenta, inclusive, algumas soluções, né, assim, na percepção dele. Aqui a gente vê, né, que essas obras, né, continuação dessas obras que duram por um tempo, mas essa outra foto aqui, ela vem justamente na contraposição dessa tentativa de engordar a praia, porque parece que eles pararam de fazer isso ali onde estavam fazendo as fotos onde eu mostrei, porque nesse mesmo lugar é lugar de depósito as tartarugas deixam, né, deixam seus ovos ali, e aí com essa movimentação de caminhão, de trator, parece que estava interferindo, e aí a prefeitura foi lá, cercou o lugar e colocou uma placa de preservação ambiental. Somente naquele lotezinho ali onde a gente está trabalhando. Os demais lotes, né, não tem essa placa, não.
Em relação de maneira geral, a opinião da sociedade civil organizada e dos coletivos, existe uma ressonância, sabe, assim, em relação, olha, a gente tem que pensar uma solução, tem que pensar uma solução. Alguns trazem algumas soluções que já foram discutidas, já foram consideradas, mas boa parte dos moradores tem essa opinião de que dá para fazer alguma coisa, sabe? Que dá para fazer um dique, que dá para fazer um entroncamento, mas a visão mesmo de que a gente precisa ressignificar o pensamento sobre a tafona na perspectiva de, se necessário for, alguns deslocamentos, é a que eu menos assisti, a que eu menos ouvi, né? Então, aí dentro desse grupo, Gilberto, assim, pesquisando a tafona, eu vi que tem não só, né, a gente, não tem só nós da UENF, não tem só a Unifesp, tem um grupo grande, mas aí eu contei também com o apoio do pessoal da Casa Duna, que, né, Fernando e Júlia, super parceiros, sempre colaboraram com o material, né, que a casa dispõe. Não só isso, mas também com, né, com todo o material que eles produzem em termos de conteúdo artístico e de debate. Além desses outros atores também, né, como o próprio SOS Atafona. Eu busquei também muita informação sensorial numa página de Facebook sobre lembranças de Atafona, né, que tem muita coisa, as pessoas dando relatos sobre a Atafona, sobre como, né, pensa a Atafona, como vê a Atafona. Isso só em termos de registro, né, claro. E toda a parte mais voltada para dados da bacia, dados dos aspectos da erosão, a gente aí vou buscando no comitê da bacia, do Baixo Paraíba do Sul, que tem até uma sede aqui na UENF, que no momento não está funcionando por causa da pandemia, mas que reúne um material interessante também. Além do Observatório Alberto Lamego, e também o seu material que você publica junto com a turma da UF também, que produz bastante informação nessa região. Eu vejo que, assim, as pessoas estão tentando, né, de alguma maneira, produzir algum tipo de interpretação sobre a tafona, né? E a arte, de maneira geral, é a que, na minha opinião, tem mais se aproximado dessa discussão da paisagem, né, a linha tafona. Então, vez ou outra, sempre tem alguém fazendo algum trabalho de grafite ou alguma pintura específica que sempre traz um conteúdo de reflexão sobre a questão ambiental, né? Aqui é o Pontal quando ele abriu, né, no dia que eu registrei o momento que ele abriu, e na foto do lado também um momento que ele estava fechado. Então, é só essas fotos do Pontal para a gente ter uma ideia de como que esse Pontal tem ficado nos últimos tempos. Para ir finalizando, Gilberto, eu vou trazer aqui uma observação de um ponto, como a gente está fazendo, né, essas observações. Quando eu cheguei em Atafona, junto com o apoio da Casa Duna, né, da Júlia, do Fernando, eu comecei a registrar ali, né, tudo que eu vi em Atafona. Aí eu escolhi esse lugar aí onde está sinalizado como marco zero mesmo da minha observação das fotos ali, até para poder ter uma ideia de, né, como que eu ia acompanhar essa evolução da erosão. E eu fiquei muito surpreso, porque assim, num período muito curto de tempo, né, assim, acho que tem um ano que eu estou morando em Atafona, se a gente observar aqui, ó, essa faixa onde tem, a Júlia está tirando foto aqui, onde tem um resto de um poste, ela estava ali no ano passado, por volta de outubro do ano passado, e aí ela caiu, né, algumas semanas depois, e veio caindo, e aí a gente vai observando, né, que é o mesmo lugar, tá? Onde eu tô mostrando aqui, ó, que foi só abrindo e foi só cortando, ao ponto de chegar onde a gente chegou ali hoje, que é essa foto. Então, ou seja, em menos de 8 meses, assim, eu verifico, assim, bem a olho nu, né, que nesse ponto a gente tem aí uns 7 metros de avanço, neste ponto específico. Não estou falando que é a costa toda, mas nesse ponto observou uns 7 metros específico. E conversando com o morador desse bar aí do lado, ele, junto com ele e com outras narrativas, eles dizem exatamente isso. Eles falam, olha, Leandro, nos últimos meses tem ocorrido um avanço mais significativo do mar. Ele está comendo mais rápido. Né? As pessoas estão falando isso. As pessoas estão dizendo, olha, o mar está comendo mais rápido, no sentido de que até então a gente observava essa presença vindo chegando, mas não vinha tão rápido. E isso eu estou falando ali do pessoal da caixa d'água, tá, Gilberto?
essa ponta da caixa d'água. É uma região, talvez a região do Pontal é a mais alta, né? O pessoal da caixa d'água está na região mais alta. Se a gente adentrar para dentro do Pontal, vai só diminuindo aí a altura da barragem ali e a qualquer momento pode acontecer, então, algum risco, né, que a população precisa estar mais alerta, né, em relação a isso. Então, partindo aí para as minhas considerações finais, Gilberto, para a gente poder abrir um debate, eu vejo o seguinte, sabe, assim, que existe, da mesma forma como o Pontal, ele está abrindo e fechando, né, assim, a boca da barra está abrindo e fechando, eu diria que o próprio debate também, muitas vezes eu sinto que no próprio debate sobre a tafona, as coisas se abrem e se fecham também, sabe? Esse mesmo movimento de abrir e fechar, ele não acontece só no Delta do Paraíba, não. Ele parece que acontece também no dia a dia de Atafona. Então, tem momentos em que eu percebo que algumas pessoas ou alguns grupos ali estão dispostos mesmo a conversar sobre o assunto, e tem momentos que eu percebo que nem tanto, né? Que a situação não está legal para conversar sobre esse assunto. Então, é interessante saber isso também. Além disso, a gente percebe, eu vejo um desequilíbrio de poder muito grande nas narrativas, né? Assim, entre os grupos mais vulneráveis, né, e os grupos nem tão vulneráveis. Então, se a gente pegar a narrativa do SOS Atafona e a narrativa dos pescadores, a gente vai ver um desequilíbrio de poder grande nessas narrativas, assim, que eu não entendo por que elas necessariamente estão acontecendo, mas a gente precisa reverberar mais a voz das famílias que estão hoje na Baixada. Além do grupo que debate a questão da praia de Atafona, né, como é o caso do SOS Atafona, mas tem uma questão aí que precisa ser mais aprofundada e mais ouvida do ponto de vista da fala dos pescadores. A participação também é muito diferente, o envolvimento na participação. Então, quando eu estive na audiência pública, eu percebi a necessidade e a vontade dos pescadores e dos demais moradores participarem efetivamente da atividade, né, que é a audiência pública. Porém, como eu disse, em função dos ritos que estão ali na audiência pública, e ao prazo, ao tempo e aquela história toda, parece que não houve abertura suficiente para a fala dos moradores, e eles saíram da reunião, da audiência pública, insatisfeitos, né? Assim, porque eu estava na reunião, perguntei, conversei, e saíram insatisfeitos com aquela reunião, porque, na opinião deles, eles precisavam ser mais ouvidos, né? Assim, eles até gostaram da proposta, acharam a proposta viável no entendimento deles, mas que a população não estava sendo ouvida. Tem um grupo de pessoas aqui em Atafona, na minha opinião, que fala muito bem de toda a poesia, toda a arte, toda a sociabilidade, né, que tem em Atafona, né? Tem a Juliana Blasi mesmo, que tem acompanhado a gente, tem a Casa Duna, tem o João Noronha e demais outros autores que escrevem de uma maneira muito interessante sobre a Atafona. Então, todo esse material mostra que a Atafona tem uma riqueza muito grande em termos de história para contar, né? Então, isso é um fator importante. Tem a trajetória de reincidência também, né, na perda da moradia, que é uma coisa que precisa ser considerado. Quando eu fui fazer um levantamento junto à prefeitura sobre a moradia e bolsa aluguel, né, aquele aluguel social, eu percebi que boa parte das pessoas que eu estou entrevistando narram que não tem a bolsa moradia. E eu pesquisei mais ou menos 15 pessoas ali na Baixada, então é um número grande de pessoas que não têm a bolsa moradia e que, segundo a própria prefeitura, existem ali, boa parte daquelas famílias recebem bolsa moradia. Então, aí tem uma dicotomia, eu não sei, né, assim, porque também eu não posso forçar ninguém a dizer a verdade, nem o morador e nem a própria prefeitura. A prefeitura, na verdade, ela é obrigada a dizer a verdade, porque ela precisa apresentar esses dados. Mas os dos moradores entrevistados, boa parte, na verdade, boa parte não, todos não recebem o auxílio aluguel. Então, eles estão com práticas de estratégias, né, de ficar ali em Atafona. Então, não tem essa de aluguel social, de pagar um aluguel ali do vizinho, não. Eles muitas vezes acabam precisando desenrolar para continuar ali. E, além disso, Gilberto, para finalizar, essa desvalorização política que eu percebi também que existe, sabe? A desvalorização do debate na cena política, né? Esse debate ele precisa tomar uma certa prioridade no contexto da dinâmica local, política local.
Eu vejo que muita gente aponta essa situação de que tem muito conhecimento sobre a tafona, tem muitos dados científicos, tem muita informação de profundidade sobre a tafona, mas que parece não haver, da mesma forma, um interesse político em relação a isso. Então, isso é uma questão que precisa ser considerada. E, para finalizar, conversando até com o professor Sofiati, assim, eu observo que em alguns casos, né, não em todos, mas que essa erosão que acontece, ela pode ser uma erosão da própria percepção, sabe, assim, nós estamos cada vez mais com dificuldades de fazer uma análise holística dos processos, da nossa relação com o meio ambiente, e a tentativa de focar em soluções pontuais ou de interesses muitas vezes pessoais transmite uma ideia de que a percepção também ela está erodindo junto, sabe, assim, a percepção da natureza ela acaba erodindo junto com a pessoa por não entender, né, assim, a complexidade do fenômeno. E o que fazer, né, assim, de apontamentos aí para frente em relação a isso? Na minha opinião, eu acho que, né, é preciso preparar um ambiente mais participativo. E quando eu falo preparar um ambiente participativo, não é só abrir audiência pública, é realmente construir um clima de debate, né, em Atafona. Até porque, Gilberto, se a gente parar para pensar o seguinte, porque muita gente fala assim, não adianta conversar, eles não vão sair, a Defesa Civil já informou isso, eles querem que a água saia e que eles não. Eu tenho algumas discordâncias em relação a isso, porque a Tafona, de maneira em geral, tem tanto saber que a gente não pode desconsiderar essa capacidade reflexiva das populações, não. Até porque, como eu disse, o Lourenço do Espírito Santo, que foi o primeiro morador da região, ele como pescador, com todas as suas necessidades, ele migrou para outra região da cidade, né? E ele migrou, claro, por uma situação que aconteceu na vida dele, uma fatalidade, mas que ele tomou essa atitude. E por que também outras pessoas do Pontal, né, na medida em que tiverem condições e serem, de certa maneira, estimuladas a isso, a construir uma solução, né, que transmita mais segurança, que transmita mais uma solução mais pautável ao longo do tempo, né, que não seja só essa que a gente não sabe até quando vai durar. Então, eu acho assim que essa questão da gente transformar essa região toda mesmo, né, assim, num lugar que discuta a educação ambiental, que debata a educação ambiental de uma maneira mais ampla, transformando ela seja lá em campo de dunas, através das trilhas interpretativas que você mesmo traz bastante, você, o Sofiati, trazem bastante essa perspectiva, né? Não só vocês, mas outros teóricos também acabam trazendo, mas é que a gente tem que, de alguma forma, criar esse clima para que as pessoas da região possam discutir, se sentirem inseridas no debate, e aí sim buscar, na perspectiva delas, aquilo que seria uma solução mais viável, porque senão a gente vai continuar trazendo soluções de fora que não encontram receptividade aqui dentro de Atafona. Né? A gente vai continuar esse desgaste de recurso público, né? Tanto de diagnóstico, tanto de dados, mas que se a gente não ouvir a população, e quando eu falo ouvir, é ouvir mesmo, acredito que dificilmente a gente vai sair desse quadro. Muito bom, Leandro, muito bom. O que a gente tem é que pensar numa questão de coexistência, né? A erosão está aí, a Tafona é o local de vivência, né? Mas vamos lá, Leandro. Sim, Leandro, eu cortei você, por favor, continue Acho aí. que eu tive Pode continuar falando, por favor, porque eu tive que mudar a tela para voltar aqui para vocês me verem. Aí, enquanto isso, você pode ir falando. Deixa eu só tirar aqui. Fotos magníficas aí, é porque a gente não viu. Mas, de qualquer forma, o que é importante é o que a gente já tem visto em outras palestras que a gente tem trazido, é a questão de projetos em disputa que existe aí na região. Esses projetos em disputa são meio invisíveis, alguns são de cunho pessoal, institucional. Os atores sociais da Atafona são muito marcantes, né? A gente tem depoimentos da dona Nelite Caranguejeira, que fala do Zibama, né? Fala da prefeitura. Você tem esses atores sociais que, de alguma forma, interagem com a população residente, que é aquela população atingida de forma mais imediata, e, de alguma forma, você tem trazido elementos, você traz aqui para a gente elementos, novidades, vamos dizer assim,
para que dê uma sustentação nas reflexões, né? E não vou dizer nem na interpretação de tudo, mas que auxiliam muito a compreensão de muita coisa, e valorizando a narrativa, a escuta, e também o que a população entende sobre modos de vida, porque grande parte da população de Atafona está sempre buscando eternamente, nessa dinâmica toda do rio e do mar, das dunas e tudo, estratégia de sobrevivência, que é o que marca a força dessa população local na busca de estratégia de sobrevivência. O Leandro, acho que nós temos 20 minutos até 6 horas, eu vou sair no chat aqui, trazendo um pouco o que as pessoas têm de perguntas ou algumas observações. A Fabiana Rosa, que mora, acho que em Campos do Goytacazes, né? Ela pergunta assim: a Foz do Rio Paraíba pode vir a fechar novamente? Tem algum projeto para evitar essa ocorrência? Eu vou sugerir que a Fabiana, não sei se ela esteve ontem numa palestra com o Eduardo Bulhões, ela tem aí, a palestra dele já vai estar disponível no site, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, na verdade, propostas aí que surgem ao longo desses últimos anos para evitar essa questão aí da dinâmica do Pontal. Mas, olha só, a dinâmica do Pontal, o mar é vivo. A gente tem aí a Praia de Atafona, Barras Arenosas, que, naturalmente, são de instabilidade do ponto de vista do desenho da linha de costa, né? A Cristiane Zanol coloca assim: em seu trabalho deu para perceber se houve modificação ao longo do tempo nas técnicas de pesca, nos materiais utilizados para as pescas e nos tipos de peixes realizados, pescarias realizadas pelos pescadores artesanais devido a essas mudanças ambientais. Ou seja, ela pergunta no sentido se a rotina do pescador mudou em relação à técnica de pesca. Eu não sei se é por aí que ela está colocando, mas as técnicas de pesca artesanal que predominam nessa região, a Juliana Loureiro, uma moça da antropologia, ela já publicou aí, com apoio de uma empresa, um filme que depois eu vou mandar por e-mail para todo mundo que veio aqui para essa conversa, que vale a pena conhecer. Eu só estou lembrando da Juliana Loureiro. Mas aí a Cristiane traz aí um pouco isso. Mas aí o que você tem a comentar sobre essa questão das técnicas de pesca? Sim. Boa tarde, obrigado pela pergunta. É Juliana? É Cristiane Zanol. Zanol. Sobre as técnicas de pesca que eu observei nas narrativas, tem até ele é Hilton, uma pessoa bastante conhecida aqui na região, né, uma referência na pesca também, já trabalhou na colônia. O que ele traz, assim, de maneira geral, que é muito interessante, é assim, que hoje em dia os pescadores eles têm mais recursos tecnológicos, né, para poder adentrar o mar, coisa que antigamente eles não tinham, né, como GPS, essas tecnologias mais recentes. Mas ele retrata de uma maneira muito interessante que, assim, apesar de toda a tecnologia que eles têm hoje, ele se lembra que a segurança em alto mar antes era muito maior. Então, havia uma tranquilidade para entrar em alto mar que hoje ele não tem mais, mesmo com toda a segurança, ou mesmo com toda a tecnologia que já foi desenvolvida, né, para a pesca em geral. Então, é uma discussão assim que eu não adentrei porque muito. O fundo marinho, né, Eduardo? O fundo marinho está todo modificado. A topografia do assoalho marinho, por conta da dinâmica dos sedimentos e também para as intervenções do Porto do Açu. Então, de fato, é o que eu estou entendendo, né? Essa narrativa dos pescadores, ela aponta a incerteza na pesca do ponto de vista do local, do lugar que eles conheciam, que já não é mais, não apresenta mais as características que hoje estão vindo como novidades ruins, né? Porque aí a segurança da pesca diminui, etc, né? Eu estou completando, Leandro. Não, é isso mesmo. Então, assim, de maneira em geral, não entrei muito nessa questão das transformações na dinâmica do pescador fora do continente, não. A preocupação está mais aqui como que tem sido a vida dele no continente, né, em terra. Mas eles relatam essa preocupação, né, como o senhor mesmo ressaltou também, que esse conjunto de transformações tem tirado o sono deles e que antes a pesca era mais simples, né, era feita até com
com instrumentos que eles mesmos faziam da própria natureza, boia. Ele relata isso, assim, que algumas boias, algumas redes, sisais eram feitos com material muito simples, que hoje o material é mais tecnológico, mais caro, e que perdeu aquela simplicidade de antes, sem, de certa maneira, aumentar né, a capacidade de operação deles ali em alto mar. Ok, Leandro. A Maíra Oliveira, não sei se você conhece, bota assim: boa tarde, Leandro. Muito obrigada pela apresentação, foi muito enriquecedora. Eu gostaria de saber se na rede de instituições que atuam na região, se alguma delas trabalha com educação para a redução dos desastres com os moradores e também escolas. Você chegou a avaliar ou analisar alguma coisa da percepção dos moradores em relação à atuação do governo, a governamental? Sim. Sobre a questão das políticas sociais, sobretudo, né? Eu sempre estou perguntando aos moradores quais as políticas sociais que chegam até eles. Grande parte, como eu falei aqui, das pessoas que eu entrevistei, elas, no momento, não estão recebendo o auxílio aluguel, né? Dizem que a prefeitura não chegou a oferecer e que, portanto, assim, os que possuem algum benefício social é o próprio Bolsa Família. Os moradores especificamente têm o defeso, né? Mas aí é importante a gente lembrar que é o seguinte, que esses benefícios, eles não estão chegando em função da pessoa estar na área vulnerável ali, não, né? Na área de frente erosiva, não. São benefícios que estão chegando de maneira indireta, através de outras necessidades, né? Como é o caso do Bolsa Família. Mas a pergunta dela sobre se existe projetos que estejam discutindo junto à população essa questão da erosão, eu acho muito pertinente, porque é um caminho, né, Gilberto? A educação ambiental poderia transformar bastante a dinâmica do lugar, a partir, né, da compreensão, a partir do debate, a partir de toda, né, a rede ali de possibilidades de discussão dos atores sociais. Então, eu acho que seria uma proposta boa, mas ainda não vi a prefeitura, né, não sei se existe, não vi se a prefeitura já tem essa postura por aqui, não. Acompanhando o Pontal, eu não percebi. Ok, Leandro. Aqui tem o Rafael Dias, que você conhece de anos e anos, né? Ele coloca assim que é mineiro, o Leandro, deve ser torcida organizada que veio para cá, faz elogios a você e a mim também, por conta dessa série de palestras que eu estou criando em época de pandemia. Porque ele é seu xará de profissão, né? Ele é seu companheiro de profissão, ele é geógrafo também. Ah, é? Eu não sou geógrafo, não, mas eu elogio me chamar de geógrafo. Eu sempre acho que você é geógrafo. Eu sempre acho que você é geógrafo. Eu sou engenheiro cartógrafo, especialista em geologia do quaternário. Mas está tudo com um pezinho lá na geografia. Da terra. Mas o Rafael é geógrafo, então, se é geógrafo, ele está sabendo muita coisa de Atafona hoje, porque o Leandro trouxe aí clarificou muita coisa na cabeça da gente, né? Então, Rafael, obrigado aí. A gente está com essas palestras aí programadas, né? A Cristiane Zanol deixou o e-mail dela, ela me parece ser da UF, né? De Campos Goytacazes, né? Por conta do... desculpe, IFF, Instituto Federal Fluminense, eu acho. Mas, de qualquer forma, a gente troca figurinha também aí por e-mail com a Cristiane Zanol. E de perguntas aqui no chat, a gente não tem nada de manifestação. Mas se alguém quiser, temos 10 minutos, se alguém quiser aí abrir o microfone, conversar com o Leandro, fique à vontade. Eu acho que o Leandro falou muito, porque eu também falei junto, né, Leandro? Eu tinha que ter ficado mais quieto, né? Mas aí eu acho que ainda tem chance de 10 minutos o pessoal se manifestar aí. Fiquem à vontade aí. Então, por enquanto ninguém, está todo mundo meio tímido aí para perguntar. O que é importante, veja só, Leandro, eu vou então fazer um desfecho rápido aqui. O que é importante a Atafona é porque a gente já se deu conta há muito tempo que essa região de Atafona, o processo erosivo de erosão já é meio previsto para essa região, porque em episódios da formação do Delta do Paraíba, erosões houve no passado geológico recente. O Sérgio Cadena vai trazer muita coisa bacana para a gente, acho que é 2 de setembro, o professor da PUC, que é geógrafo também,
sobre a formação do delta do Paraíba, né, esse complexo deltaico, né, que tem essa nomenclatura no meio científico, e um pouco a gente vai evidenciar também, as pesquisas que eu já liderei em Atafona também já evidenciaram também mudanças muito extremas na linha de costa e que afeta também a rotina da população local. O que a gente tem observado, eu meio de longe, em São Paulo, nesses últimos 7 anos, aqui no litoral de São Paulo, em Santos, alguma coisa vem até aqui por conta de redes, internet e tudo, mas o que eu tenho observado é um pouco pessoas com novas visões a respeito não só do fenômeno e das implicações na rotina das pessoas e onde que afeta, né? Ou seja, isso aqui está vindo muito forte, né? Não é só a questão da arte, né? Como a Casa Duna tem investido, né? Nas expressões artísticas também, em discussões que vêm aí de forma bem forte, né? Com a Júlia e o Fernando, né? Mas ao mesmo tempo tem aquela questão, o que que afeta, né? Em que medida esse cenário, a paisagem modificada de forma dramática, de forma dura, de forma muito marcante, como que isso afeta o sujeito. E, de um modo geral, o que mais as pessoas mais afetadas são os residentes, ou seja, são as pessoas que moram ali o ano inteiro. A gente está falando de veranistas, você comentou de veranistas, mas a gente já está no inverno. Os veranistas vão chegar no verão de novo, né? No próximo verão. Aliás, se a pandemia permitir, né? Mas, de alguma forma, o que acontece? A dinâmica de Atafona ela é muito própria de balneário mesmo, com episódios de muitas pessoas no verão. E, ao mesmo tempo, a população local ela tem sido afetada, tanto que essas adaptações que você trouxe, as adaptações que você observou, elas são constantes, essas adaptações. E são adaptações que têm a parte afetiva também presente, ou seja, a moça da casa, ela quer sair de lá, tem até uma estratégia de trocar de casa com um outro, mas ela está vinculada emocionalmente àquele lugar. Então, por isso que a geografia, veja só, não sou geógrafo de formação, mas trabalhei bastante com geografia. A geografia nos dá elementos nas categorias geográficas fantásticos para tentar discutir isso, por exemplo, o conceito de lugar, o conceito de território, o espaço, o conceito de paisagem, todas essas categorias geográficas, elas são assim riquíssimas de assuntos para a gente se debruçar e se apropriar um pouco desses conceitos da geografia, que nos dão condições de refletir e de ampliar conhecimento sobre a realidade, ampliar conhecimento sobre a realidade. E uma das coisas que eu observo muito forte, eu vou parar de falar, que eu falo demais, é justamente essa questão que a gente observa das pessoas, de ouvir as pessoas, a escuta, o poder da escuta, a narrativa, e que em tempos passados, quando eu estava fazendo pesquisa lá, que comecei em 2003, fiquei uns 10 anos aí em Atafona fazendo pesquisa, com presença muito forte aí em Atafona, não havia tanto isso evidente. Então, o que está vindo agora evidenciando são as manifestações artísticas nas ruínas, a capacidade de incorporação da paisagem com outros olhares, reconstruir ideias, construir novas ideias e reconstruir novamente, e isso no campo da coexistência, da convivência com a erosão. Então, a erosão é quase um personagem, o mar e o rio também são, o vento também são. Então, é nesse caminho aí que a gente tem, na verdade, um enriquecimento recente nos últimos anos de se pensar a Atafona, se discutir a erosão. A convivência com a erosão também proporciona possibilidade de projetos de educação ambiental, de trazer a ciência para explicar um pouco o que a gente vê na paisagem. Esse campo de dunas que tem aí, já tem projetos que já se falou em configurar um campo de dunas para visitações. As trilhas interpretativas que você citou é alternativa também no campo da Restinga, no ambiente da Restinga, que está maltratada, que tem quase nada de vegetação original. Então, alguns projetos poderão ser ações efetivas meio nesse caminho. Então, o caminho é conviver. Assim como as mudanças climáticas globais exigem que a gente tenha estratégia de sobrevivência para conviver com esses fenômenos, não combatê-los, né, mas conviver com eles, a gente tem que ter um exercício no dia a dia também de pensar o assunto.
E o pensamento nosso é livre, o pensamento, a imaginação, essa questão da convivência, e isso é o que eu acho que tem crescido muito nos últimos anos. Na minha observação, um pouco longe, não estou em Atafona com muita frequência, né? Mas é um pouco nesse caminho. E o seu trabalho, o trabalho de outros colegas que também já tiveram dedicados aí, a gente vai ter o Renan Gomes lá na frente também, com palestra em agosto, que vai trazer também a abordagem aí da geografia humana. Todos esses especialistas e especialistas que eu digo estudiosos, eles têm trazido assuntos em comum, ou seja, alguns tópicos estão vindo em comum aí, não só do grupo da Casa Duna, como você, como outros que já vieram, e eu acho que até setembro, a gente tendo essas palestras aí, a gente vai poder compreender, até as pessoas que nem conhecem a Atafona vão compreender uma parte pequena da complexidade que é você analisar e compreender um pouco do que acontece nesse recorte da Foz do Paraíba do Sul, que é belíssimo, que tem uma paisagem rústica, que tem uns atrativos fantásticos, é uma região que é visitada pelos mineiros, porque é uma região do Norte Fluminense mais próxima do Oceano Atlântico, tem o Sesc Mineiro instalado em Gruçaí imenso, que é um empreendimento de grande porte. Tem muito... não tem mais, acho que fechou, né? Teve alguma coisa que a pandemia deu uma segurada nisso, né? Mas, de qualquer forma, o que há é turismo regional, né? É muita gente de Campo, Noroeste Fluminense e Minas Gerais. Mas é isso, eu acho que agradeço ao Leandro aí, a presença conosco aqui, mais uma vez, alguém aí que está mergulhado nas pesquisas em Atafona, com pensamentos, com ideias, com diálogos, né, com a população local, e é fantástico a gente ter gente que está antenado com isso, fazendo disso um assunto para a vida de cada um de nós, e a sua também, Leandro, porque isso muda a vida da gente, né? A gente não é só pesquisador, professor, e não está aí só pela pesquisa em si, a gente também como um ser humano, a gente vai mudando um pouco a visão que a gente tem do mundo, né? Então, é o que eu tenho feito com os alunos, é ampliar a visão de mundo com experiências dessa natureza. Mas eu acho que eu falei demais. Não, você falou muito, muito importante isso que você falou. Tem alguém falando? Não, sou eu só. Ah, tá. Que é isso, Gilberto, assim, desde que cheguei em Atafona, as coisas se transformaram bastante em relação além da questão acadêmica, né? Você trouxe muito bem, assim, a Atafona transforma a gente como um todo. Tem sido muito prazeroso pesquisar a Atafona e viver a Atafona, sobretudo. Só vivendo para a gente saber, só um segundo, só vivendo para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? Então, como aqui a gente não tem prazo ou tempo para falar de tudo que a gente gostaria, acabou que eu recortei aqui essas falas, mas tudo isso que o senhor trouxe sobre a vivência, a escuta, essa questão do processo mais sensorial de Atafona, é muito importante. E os debates que o senhor está trazendo em relação a esse olhar mais multidisciplinar tem sido muito importante para poder criar um olhar de Atafona que seja amplo, que seja profundo e, ao mesmo tempo, que considere as distintas áreas de conhecimento, né? Porque tem conhecimento aqui para muita pesquisa, mas também tem conhecimento para a vida. E, sobretudo, essa vida que correlaciona a coexistência de existir, de viver num lugar como Atafona, que exige algumas adaptações, alguns enfrentamentos. E, Leandro, a população local de garotada de ensino médio, a gente tem a Jéssica aí, Jéssica Neves, a Jéssica jornalista, o Saulo que é artista, músico. Quando eu estive aí, eu trabalhei com garotada de ensino médio como bolsista da UERJ de projeto Jovens Talentos. O potencial dessa garotada que mora em Atafona, são moradores e vivem isso, a vida deles é um negócio incrível, isso aí é incrível demais, é um negócio fantástico. Mas eu acho que eu vou ter que encerrar aqui, porque já são quase 6 horas, e vou agradecer a todos aí a presença, fiquem conosco aí nessas palestras que ainda virão, até setembro eu divulguei o site aí do Observatório da Dinâmica Costeira. Qualquer coisa tem contato meu do Gilberto aí, que eu já mandei por e-mail, vou repetir novamente. E o Leandro, olha, mais uma vez, Leandro, eu fico bem surpreso com o empenho que você tem como pesquisador. Agradecer ao ENF, a professora Tereza, que apostou em você
nesse empenho grande aí com a pesquisa que já está em andamento já há algum tempo, e parabéns, Leandro, você é um cara sério, competente e focado no que você está fazendo aí, muito bom. E a Júlia também está presente, o Fernando da Casa Duna, a Maria Oliveira que está presente, eu não tenho certeza se é a Maria Oliveira que eu penso que está lá nos Estados Unidos, mas olha, agradeço a todos os presentes, eu não lembro não lembro de todos que estão por aqui, tá ok? Obrigado, e vai estar gravado e vai estar disponível, acho que até amanhã já vai estar disponível isso no site aí do Observatório. Obrigado a todos aí. Obrigado, Gilberto. Obrigado a você e obrigado a todo mundo que nos acompanhou também. Isso, Obrigado pela participação. Valeu.